juntos nesta noite. E é uma alegria, né? Estas músicas preparam o coração para a noite, para a prece, para a abordagem que vamos refletir juntos. Então, nosso primeiro convite é que essa suavidade dessas letras tão inspiradas nos toque o coração e deixemos-nos elevar até Jesus para agradecer por este momento, por este dia, por este encontro, por esta oportunidade tão valiosa. As nossas vibrações de gratidão se estendem ao Mestre da humanidade. Desejosos que estamos de construir a paz interior, distribuir à nossa volta o bem-estar, a alegria, o entusiasmo. Com este coração, com este sentimento, nós nos deslocamos aqui do ambiente onde estamos reunidos, envoltos pelas vibrações suaves do amor, para direcionar o nosso pensamento em favor desta cidade, deste país, deste planeta, para que em toda parte a presença de Jesus toque os corações humanos para essa intensa renovação que ainda precisamos construir continuamente. Jesus nos abençoe. Meus amigos, nesta véspera de feriado, nós estamos recebendo aqui um amigo muito querido, que veio muitas vezes participar do encontro anual Caguaçu, do nosso EAC. Já nos encontramos várias vezes em vários lugares, mas ele não veio, é a primeira vez que vem fazer palestra. Né? Então está conosco o Luiz Otávio Henrique, de Pongaí. Pongaí é uma cidade lá perto de Cafelândia, é uma cidade com uma população de 3.500 habitantes. Compara-se a Gavião Peixoto, Dobrado, mas lá também tem o Bezerra de Menezes, já estive lá, já tive a honra de estar lá, que o nosso Luiz Otávio dirige, está acompanhado da esposa. Então é uma alegria receber o Luiz Otávio. Ele é funcionário público municipal e tem também viajado fazendo palestras. É uma alegria recebê-lo. Muito bem-vindo. Bom, obrigado. Vai falar sobre o tema reconciliação. Beleza. Boa noite a todos. É uma alegria ter a oportunidade de estar com vocês aqui em Matão, pela primeira vez, com o Benício Orson. E a cada momento, né, que tive a oportunidade de participar do EAC, e quando eu ouvi a primeira vez aquela frase, vivi, vivo e viverei porque sou imortal. Aquela frase toca fundo e a gente chega até a arrepiar quando a gente vê a profundidade disso. E perante a nossa doutrina, então, nem se fala. Então é uma alegria imensa rever o Orson e a vocês aqui pela primeira vez. Aquele amigo eu já vi lá no nosso lar, no domingo de manhã, a palestra do Arthur, deixo o meu abraço. E é gostoso isso, a amizade que nos aproxima, né? O aprendizado em si, que nos enche o coração de alegria principalmente. Porque problemas, dificuldades, todos nós temos, enfrentamos comumente, né? Nesse mundo de expiação e provas, e que as provas, às vezes, a gente acha que elas são muito altas ao nível que nos encontramos, né? Mas o fardo é proporcional a que os nossos ombros suportam. E pouco a pouco nós vamos tendo a oportunidade de ver o quanto somos fortes também, amparados, protegidos e beneficiados com a proteção de Deus. Então o tema que nós trouxemos essa noite, eu acho que ele é muito valioso em todos os âmbitos da nossa caminhada. Reconciliação. Às vezes na nossa casa, uma discussão banal, uma ideia diferente um do outro, já vamos nos colocando assim, na retaguarda, esperando alguma coisa que aconteça ali, mas o nosso orgulho, o nosso egoísmo, na maioria dos casos, a gente deseja que a nossa opinião prevaleça, ou não. É mais ou menos isso. Mas o tema em si, de reconciliação, que vamos abordar aqui lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, o item 5 e o item 6. E algumas obras de Emmanuel que complementarão essa ideia.
Então eu acredito que sempre, quando se fala do perdão, da reconciliação, principalmente quando estudamos o Evangelho, quando nós estamos no nosso grupo de estudo, o quanto é fundamental que isso seja trazido e praticado na nossa vida. E não ficar naquela superficialidade e sem a devida imposição daquilo que nós estamos aprendendo, que o Evangelho nos traz, né? Então, o primeiro convite que eu faço a você essa noite, para pensar em pessoas as quais vocês têm um carinho muito grande, um amor. Aquelas pessoas que enchem o vosso coração de alegria. Que estar próximo às mesmas, né? É uma satisfação. É muito bom, é muito gostoso. A gente respira e lembra daquelas pessoas queridas, né? Não é tão gostoso isso? É maravilhoso, não é? Compartilhar momentos, aprendizado e essa experiência de vida, mais uma vez, ao lado dessas pessoas as quais eu pedi para vocês lembrarem. E agora, de uma maneira mais rápida, e não para ficar restrito nesse momento o pensamento, pense em desafeto. Pense naquela pessoa que aqui fala no nosso Evangelho, adversário. O sentimento não é legal, não é isso? Ou seja, o benefício que nós vamos acumulando em nós, nas nossas vibrações interiores, ao passo que ao lembrarmos das mesmas pessoas, nós já estamos emanando aquela doação fluídica em favor de cada uma delas. Ao passo que pensar no desafeto, nos adversários, naquelas pessoas que nós temos alguma contenda, vai criando um certo vínculo ali muito difícil de ser convivido, principalmente no dia a dia. Mas cabe a lembrança. Cabe a lembrança que ela é sempre pontual e isso não tem como a gente viver nessa realidade. Não tem como. Hoje, o adversário foi aquele alguém muito próximo a nós, que esteve na nossa casa, passagem de ano, por exemplo, no aniversário, confidenciamos algo, ou seja, compartilhamos muitos momentos da nossa vida ao lado daquela pessoa. Eu que vim de Pongaí para cá, quem vai ter uma inimizade por mim ou coisa parecida? Às vezes pode não ser simpática a minha fala ou coisa parecida, mas uma inimizade, uma coisa assim natural, eu acredito que jamais. Então, esses vínculos, né, que nos mantiveram juntos, né, que nos levaram a um certo momento de um rompimento de relações, ele foi muito forte outrora. E, por situações que não vêm ao caso, houve essa ruptura, essa separação, essa falta de compreensão, que às vezes a gente coloca a culpa na pessoa ou nas pessoas. E muitas vezes nos eximindo, né, das nossas responsabilidades. Onde às vezes a nossa opinião teria que ser válida, teria que prevalecer, e não demos ouvido muitas vezes aquele corretivo que alguém estava nos direcionando pelo nosso impulso, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho e pela nossa vaidade. Ou seja, essas imperfeições que ainda nós temos e pouco a pouco nós vamos despojá-las. Mas, para que isso aconteça naturalmente, é necessário a nossa compreensão, a nossa resignação muitas vezes e ter a humildade de reconhecer quando estamos equivocados. Dar o nosso braço a torcer e que muitas pessoas preferem romper relações do que lembrar que o outro tem no momento, né, que ele tenha a verdade consigo, que vai contrariamente ao que nós estamos falando, por exemplo. Então, como eu já disse, o importante para nós nesse momento, com o tema que trouxemos essa noite, é que a reflexão não fique apenas, essa é a minha dica, vamos dizer assim, que não apenas nesse momento que estamos juntos aqui, mas que possamos levar no nosso dia a dia. Levar junto àquelas pessoas as quais muitas vezes estão ao nosso lado agora e não esperar outra vez uma oportunidade muito mais difícil futuramente em outras existências
para que a gente possa conservar a oportunidade que está tão fácil agora, repeti-la novamente, às vezes em condições bem adversas, as quais nós nos encontramos atualmente. Então, esse primeiro convite, a boa lembrança das pessoas queridas e o não tão agradável lembrar daqueles desafetos. Esse é o primeiro ponto. E esses desafetos, quais foram as razões? Uma breve lembrança daquilo que aconteceu. Ponto. E às vezes decorre isso aí de décadas, ou quem sabe até muito mais tempo, ou pior, trazemos de outras existências pretéritas. Ou seja, esse vínculo ali, que lá no Evangelho, nós vamos falar mais alguma coisa a respeito daqui a pouco. Mas é só essa lembrança. Adversário. Pessoa que não bate com a gente mais, porque um dia foi muito próximo. Essa reflexão é essencial para que a gente faça esse link, essa ligação com o que nós temos feito. Qual tem sido o meu comportamento, o nosso comportamento, perante essas circunstâncias de vida. E, emendando isso, a terceira pergunta que eu falo, por que perdoar? Será que é uma coisa aleatória? Será que inventaram o tal do perdão à toa? Ou será que o Mestre Jesus, o nosso Divino Mestre, ao trazer isso consigo, trazendo a oportunidade para que todos nós tenhamos a nossa mente mais esclarecida a respeito desse perdão que nos trarão benefícios inimagináveis, em razão da nossa pequenez ainda, da nossa visão curta e limitada ainda perante a vida futura, as vidas futuras, e a gente pouco a pouco vai sofrendo muito em decorrência de tudo isso. Porque muitas vezes aquela roda de amigos que compartilhávamos anteriormente, a gente não está mais presente, ou aquela pessoa não está mais. Trazendo para a nossa família. Às vezes, quando criamos uma pequena discussão, é legal acontecer isso na nossa família? A gente lembra muitas vezes, que toca fundo ao nosso coração, quando alguém que desencarnou já não está mais presente. E o relacionamento em si, que a gente chega até um ponto que nós fomos ou eles foram causadores. Mas até quando? Eu me recordo que quando estudava a respeito do perdão, certa feita lá em Pongaí, uma professora, ela deu aula a quarta série antiga, uma querida professora, Dona Neide, até hoje nos altos dos seus 80 e poucos anos, toda quarta, hoje ela está lá no nosso grupo de estudo, e toda sexta-feira participa conosco das palestras. E ela contou uma história real, logicamente, que um amigo que frequentou a escola com ela, morava no sítio, e eles tinham propriedade, a pessoa morava na zona rural, naquelas colônias, e perguntou àquela pessoa, depois de muitos e muitos anos de reencontrá-lo, como estava o irmão dele. E a resposta foi de causar assim, dor até na gente, naquele momento que ela contou para nós, a narrativa dela. Ela falou, desde aquele tempo que a gente morava na propriedade, nós brigamos, eu não tive mais nem notícia do meu irmão. Então, quer dizer, se dentro da própria família, essas quebras de vínculos, por opiniões contrárias e tudo mais, imagina na relação interpessoal, no nosso trabalho, com pessoas, até na casa espírita a gente sabe que acontece isso. Isso aqui nós viemos para aprender os ensinamentos do Cristo, e aqui mesmo a gente coloca muitas vezes em prática o oposto daquilo que o Mestre nos deixou. É uma reflexão muito forte nesse sentido, para que a gente possa olhar interiormente e ter a percepção do que o ensinamento tem feito e o que proveito eu tenho tirado dele. Tem entrado de um lado no ouvido, sendo do outro, e fica por isso mesmo, ou eu vou valorizá-lo, vou externar os ensinamentos através de atos, através da minha palavra, através de tudo aquilo que vai me levar um dia, lá no capítulo O Homem de Bem. É difícil, a gente começa a ler as virtudes do homem de bem, parece que nós estamos anos-luz de distância dele, Mas é devagarinho. É a conta-gotas, como a gente fala, Devagar nós estamos chegando, e vamos chegar lá. Eu anotei aqui, perdão dos lábios ou perdão do coração. Aquele perdão perante condicionantes. Eu perdoo, mas no nosso grupo de estudo, se ele tiver, eu não participo mais. Se nós formos em determinado lugar,
negativo, eu não vou. Se ele está vindo numa calçada, eu vou para outra. Então esse perdão não é o que nosso mestre deixou e nos ensinou, dos lábios, da boca para fora, e sim aquele verdadeiro que nós sabemos a intensidade e a validade dele. Esse perdão que nós estamos falando. E falando no perdão, eu trago do Fonte Viva a lição 135 pelo nosso querido Chico, através do Espírito Emmanuel. A lição 135, desculpa sempre. E o versículo inicial que Emmanuel nos traz está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. O que nós falamos na nossa oração? Perdoai as nossas ofensas, né? Como nós perdoamos. Ou seja, às vezes maquinalmente nós estamos fazendo oração, nós estamos inseridos, né, nesse contexto ali, como uma coisa programada ou programável, e a gente não sai daquilo. Ou seja, vamos patinando, andando em círculos e não saindo do lugar. Emmanuel nos traz inicialmente aqui, ó. Por mais graves que pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Simplesmente olhar para nós e ver quantas vezes erramos. É difícil reconhecer os nossos erros? Não, a gente não quer. É falta de vontade. É falta da compreensão melhor quando nós temos a humildade de abaixarmos a cabeça e reconhecer o nosso erro. A humildade, principalmente, falando mais alto em nós, latente verdadeiramente em nós. E olha como que Emmanuel, ele é cirúrgico nas frases e nos parágrafos. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Olha como que Emmanuel vai lá no cerne da coisa e nos dá um puxãozinho de orelha, 2, 3, até que a gente possa despertar. Eu falava com o Orson um minutinho antes de começar a fala aqui a respeito disso. Quanta mensagem, um parágrafo que o Emmanuel nos traz, que abre horizontes às vezes, que a gente já leu inúmeras vezes e a gente não despertou. Ou seja, é o eterno aprendizado. É o aprendizado de sempre. Não é isso? E como o nosso querido Zé Herculano Pires falava, né? No Espiritismo não existem professores, todos somos aprendizes. Então, ouço a palestra do Orson, como ouvi, foi no domingo do Centro Espírita Alvorada Nova, é isso? Aprendizado. Oportunidade de aprender sempre. É sempre alguém auxiliando o outro, trazendo uma ideia que vai para o mesmo caminho, o mesmo objetivo, mas de uma visão às vezes diferente, a qual a gente não havia interpretado. Ou seja, vamos angariando conhecimento, tendo oportunidade, cada vez mais, né, de tirar o melhor da doutrina, expandir esses laços de vínculos que nós temos em favor, inicialmente, de nós próprios. E isso, consequentemente, vai o quê? Vai expandindo e levando aqueles que estão ao nosso lado. É juntos que nós estamos, não é individual, é coletivo. Não tem como fugir dessa realidade. E nos despindo do orgulho e da vaidade, que pouco a pouco nós estamos trabalhando isso, certamente os nossos passos estão sendo dados para que isso aconteça. Com segurança, com confiança e com efetividade, principalmente. Mais uma frase aqui de Emmanuel que eu trago. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra não te altere o entendimento. Então, ao invés de ficarmos condenando, Emmanuel nos lembra. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra não te altere o entendimento. Ou seja, aprendizado, compreensão e a visão cada vez mais ampliada através dos ensinamentos do Cristo. Todos nós, sem exceção, nós estamos nesse caminho. E lá nós vamos chegar com certeza. Reconciliações com os adversários. Agora nós vamos no capítulo 10 que eu falei para vocês, no item 5. Isso aqui eu acho de uma grandeza sem tamanho. Porque quando eu falei que o perdão não foi uma coisa aleatória, lá no nosso Evangelho, item 5,
Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho. Nós estamos a caminho, e não aquela coisa, quando ele está no caminho. Se fosse no caminho, seria aquela coisa estática, parada, sem objetivo. Mas se nós estamos a caminho, vamos nos encontrar com ele novamente. Se não for agora, a reparação, se o perdão não for realinhado ali, de uma forma convincente e verdadeira, vamos nos deparar com ele novamente no caminho nosso futuramente. Nós estamos a caminho. Não aproveitando a oportunidade, ele vai estar no nosso caminho de novo. Então, o caminho que fala aqui, quando está a caminho, é que nós estamos em movimento. Nós estamos no progresso, na evolução espiritual, que não tem como fugir da mesma. Por pior que seja uma existência, né? Aquela palavra eu só lembro de ter visto no Livro dos Espíritos. O Espírito não retrograda. Lá em Pongana falando que o Espírito não volta para trás. É mais ou menos isso. Então, é desse jeitinho. Se ele não retrograda, ele fica estacionado, na pior das hipóteses, não é isso? Então, reconciliai o mais depressa com o vosso adversário enquanto está com ele a caminho. Ou seja, é agora. E vamos adiando, postergando, até quando? Quando o nosso orgulho estiver lá no topo ainda, a vaidade, para que a gente sinta na pele muitas vezes, né? Que aquilo está nos prejudicando ao extremo, que a gente desperte para a verdadeira realidade da vida e saber que tudo que nós estamos fazendo vai nos levando e nos contaminando interiormente. Quantos mal nos faz isso aí? E eu sou uma prova viva para falar bem claro para vocês. Não posso omitir que há pouco tempo, perante algum problema particular, que não vem ao caso qual seja, eu fiquei muito magoado, mas muito magoado. E pasmem vocês, venho à casa espírita, palestrante, preletor, faço preleções e caí nesse abismo por minha invigilância. Resultado, passei dias terríveis achando e classificando aquilo que eu estava passando como se fosse uma virose, mas não era virose. Era aquela angústia, aquela coisa difícil, que após parar um pouquinho, medicado, pensando, falo, meu Deus, eu estou jogando contra mim próprio. Eu falo de perdão. Hoje eu estou aqui em Matão falando a respeito de reconciliação. E eu carregando isso dentro de mim agora, que espírita sou eu? No mesmo momento que eu fiz essa reflexão, logicamente, intuído, auxiliado pelo meu anjo guardião, pelos benfeitores, vendo aquela situação que eu infelizmente estava enfrentando, eu mudei o meu conceito. E ao invés daquelas vibrações totalmente prejudiciais, que estava impregnada em mim, eu passei a fazer oração àquela pessoa. E posso afirmar para vocês que foi aquela mudança radical, de olhar para a mesma, sem aquele rancor de alguns momentos, alguns dias anteriores. E complementando isso que eu falo, que a gente fala da invigilância nossa, num período de 30 dias, 16 de outubro até agora, na semana passada, hoje é dia 19, vamos supor dia 13, sexta-feira passada, 14, sexta-feira passada. Primeiro, eu estava numa consulta médica em Lins. Liga uma pessoa, Tavinho, você está em Lins? Está em Pongaí? Eu falei, não, eu estou em Lins, eu estou numa consulta médica, que vou adentrar agora no consultório. Olha, você lembra quando você tinha um açougue? Fui comerciante muito tempo, hoje sou funcionário público, e desde 13, 14 anos, conversando com você, tivemos açougue. Meu pai teve, trabalhei muito em açougue. Uma vida toda do meu pai, que foi a vida toda dele. Filho, foi eu praticamente que fiquei junto ali e tal, os demais, cada um foi para um lado. E a pessoa falou assim, quando vocês pararam, eu fiquei devendo para vocês. Tem uma conta lá que ficou sem pagar. E aquilo, eu queria ficar livre dessa conta. Não estou falando de reconciliação, não esquecendo o termo nosso, o tema. Eu falei, não, já passou tanto tempo, aquilo foi em 1997, faz 28 anos, esqueça. Não só eu brinquei, não só o seu, mas tantos outros ali, a época, foi muito dinheiro que nós perdemos ali,
graças a Deus nós estamos tocando o barco da vida, está tudo certo. Não, mas eu quero te pagar. Falei, olha, não precisa, não faço questão alguma. Uma pelo tempo e não vai resolver nada. Falou, mas eu quero te pagar. X valor pode ser? Falou, é a sua consciência. Falou, então vou passar, vou deixar para o seu filho lá na lotérica. Beleza, deixou lá para o meu filho. Esse foi o primeiro caso. Uma dívida que a pessoa estava lembrando e eu nem lembrava mais. Mas, de alguma forma, eu até sentia que ele olhava meio assim, diferente, quando a gente estava tete a tete, como a gente costuma falar. Passou. E a semana passada? Fui atender uma pessoa e ela disse, Tavinho, como que perdoar muda a vida da gente? Eu já lembrei do meu caso, na hora. Falei, por quê? Eu tirei toda aquela mágoa que eu estava no meu coração, eu joguei fora tudo aquilo. E eu estou mais leve, eu estou tranquila, eu estou dormindo até bem melhor do que eu estava antes. Esses dois relatos, uma totalmente alheio ao tema, mas a pessoa ficou em si com aquilo na memória. A questão do valor era o de menos, vamos dizer assim. Porque depois de 28 anos você recebeu uma coisa ali que deixa para lá, vamos dizer assim. Mas é um exemplo verdadeiro porque às vezes algum relacionamento, alguma situação que nos levou a um tipo de situação como essa, não ficou aquela coisa legal. Aquele remendo não ficou bem, não ficou certo, como a gente costuma falar. E quando aquela senhora falou a respeito do perdão, meu Deus, você via nos olhos dela leveza, que quase lágrimas saíam do olho dela, e falando da leveza que ela se encontrava após tudo isso. Ou seja, trazendo para a nossa realidade, esses dois exemplos que eu trago para vocês também, como uma reflexão da noite. No item 6, só para complementar a respeito do perdão. Na prática do perdão, como em geral, na do bem, não há somente um elemento moral, há também um efeito material. A morte, como nós sabemos, aqui que vai chegar. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes, com seu ódio no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, de onde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno. Se tem um aracnídeo, uma serpente, um escorpião, a gente mata, acabou. O escorpião não vai mais introduzir, inocular aquele veneno em nós, a cobra, a serpente e a aranha do mesmo jeito. Mas nós, espíritos, que temos aí a imortalidade, logicamente, estamos a caminho, nós vamos estar do outro lado. Ou o nosso desafeto. Quem participa em reunião mediúnica sabe o que nós estamos falando aqui. Eu, como doutrinador, aquele que dialoga com o espírito incorporado ao médium ali, há praticamente 15, 20 anos, nós temos esse trabalho tão maravilhoso, que eu digo, o trabalho da mediunidade é um aprendizado infinito para nós. O quanto nos traz de conhecimento, e muitas vezes a gente fala que nós estamos auxiliando, lógico, tem o devido trabalho do médium, o acolhimento, os benfeitores da casa, essenciais. Mas eu classifico, na minha opinião, que os maiores beneficiados somos nós, porque nós estamos vendo o outro lado da vida daqueles irmãos nossos, que aqui levaram consigo o bem ou o mal, e aí estão vivos muitas vezes com aquilo que eles chegaram ao mundo espiritual. E remetendo à frase do nosso querido Chico Xavier: o maior arrependimento do espírito é lembrar do tempo perdido. E quanto tempo perdido certamente se deve em razão da falta do perdão. Ele é fundamental nesse momento, a gente pensar assim. O espírito mal espera que o outro, aquele que é mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir os seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão, que acreditamos ser os mais altos níveis da obsessão. Possessão e a subjugação. Ou seja, invariavelmente, quando chega-se a esse topo da obsessão, quem está sendo obsediado perdeu praticamente todo o seu autocontrole.
ele está sendo direcionado. Questão 459 é o livro dos Espíritos. Se os Espíritos nos influenciam. Aqui é um caso clássico sobre a possessão e a subjugação. Então veja como que o desdobramento da falta do perdão, da falta de humildade de reconhecer muitas vezes que nós estamos errados, vai nos levar futuramente, às vezes nessa própria existência ou em futuras, a grandes dissabores. Então o recado é dado, está no nosso Evangelho, é o aprendizado, é o Cristo que nos traz a mensagem, como tantas outras ali, para o nosso benefício. Basta querer fazer a nossa parte, cada um de nós fazendo a parte que nos cabe. Eu anotei, porque sempre nos vemos a perdoar alguém. Vocês já perceberam que quando fala-se em perdão, nós pensando a respeito da nossa condição em ofertar, oferecendo perdão a alguém. E nunca o oposto do balcão, a gente do outro lado do balcão, alguém tendo que nos perdoar. É a mesma coisa quando precisamos de um favor de alguém. Se a pessoa tem a possibilidade de nos acolher, de nos ofertar aquele favor, nós chegamos todos gentis, dóceis com eles, esperando um sim, um acolhimento. E muitas vezes, quando alguém vem buscar esse favor, a distância é diferente, o acolhimento nosso é diferente. Então são essas duas vertentes, o comportamento, o modo da gente entender e ver a percepção do outro também. Que quantos nos buscam, a Casa Espírita eu falo que é uma bênção a todos e a tantos, independentemente da vertente religiosa. Quantos chegam à Casa Espírita com o coração, às vezes, estraçalhados em dores e sofrimentos, buscando despertar daquela dor que já foi buscar em determinada religião, foi em outra, não conseguiu, e aqui, aquela conversa fraterna, o atendimento fraterno, aquela palavra amiga, o olho no olho que a gente fala, quanto bem-estar a gente proporciona às pessoas, com simples acolhimento, não é? Então, que bênção as casas espíritas, cada trabalhador, louvado seja, cada um de vocês que se dedicam à causa e à casa espírita nesse sentido, abdicando de estar com seus lares, com compromissos outros, para que estarem acolhendo atividades beneficentes e tudo aquilo que certamente enche o coração de alegria, porque nós sabemos que a verdadeira alegria é nossa e não daquele que recebe. Aquele coração nosso quando palpita mais forte, sabendo que nós estamos no caminho do bem. Hoje mesmo, brincando até, uma pessoa falou: você vai fazer palestra em Matão? Eu falei: vou. Daqui lá dá 130 quilômetros e de volta 260. Estou acostumado. Vão em Ibirá, o show, para todo lado, Araraquara, já fomos também, Bauru. E assim vai. Falei: rapaz, você tem coragem? Eu falei: não tenho coragem. Eu falei: o tempo que eu dedico ao bem, eu não estou à toa pensando no mal. Então, quanto mais tempo eu tenho fazendo bem, trabalhando com Jesus, menos tempo para fazer coisa errada. E a alegria que vocês podem ter certeza que eu sinto quando eu recebo o convite de uma casa espírita. Não importa a distância nem nada. Por quê? Lá em 2020, foi um propósito meu e do Pai. Covid, aniquilando todo mundo, sem vacina, sem nada. Perdi um companheiro médico, trabalhava conosco na mesa lá na nossa casa espírita do Bezerra de Menezes, amigo da prefeitura. Trabalhamos juntos mais de 20 anos, desencarnou também. Então, naquele momento, de 30 de setembro a 17 de outubro, todo dia uma febre ininterrupta, tomando medicamentos fortíssimos, que alterava todo o organismo, e ficou aquela bagunça total. Chegou um dia que eu falei: meu Deus, eu estou nas suas mãos, Pai. Estou sem reação, estou sem forças, acabava de tomar banho e sentava no colchão da cama para me enxugar, que eu não conseguia ficar em pé. Isolado da família ainda por cima. Mas não era meu momento. E aí, naquele momento eu falei: Senhor, se não for a minha hora, se eu conseguir voltar bem, sem sequelas, onde eu tiver a oportunidade de levar a nossa doutrina espírita, meu coração vai bater forte e lá eu estarei presente. Levando essa bandeira grandiosa que me trouxe segurança, me proporcionou conhecimento de tudo que nós temos hoje, vamos dizer assim, essa base sólida que a gente tem o prazer e a alegria de compartilhar. O mínimo que a gente sabe é que nos dá alegria. Quando eu volto, principalmente nessa região aqui, que é do lado de cá do Rio Tietê, que eu falo de DDD 16, 17,
a gente passa sobre o rio Tietê, aquele rio maravilhoso, aquela ponte grande. Eu acho que aquela energia das águas, né? No trabalho que a gente faz e realiza, aquilo enche aquele coração de alegria. É nesse propósito, quando nós estamos livres, né? De tudo aquilo que está nos aprisionando. O perdão em si, quando ele está nos estrangulando principalmente, fazendo o bem, trabalhando para o bem e querendo o bem coletivo e não o bem individual principalmente. Quantas vezes devo perdoar? É aquela célebre 7 vezes 70, 70 vezes 7, 490 vezes? Não. Quantas vezes for necessário? O perdão eu sempre lembro quando falo dos 70 vezes 7, daquela pessoa da nossa família, denominada ovelha negra. Não é? Quem que não os tem? Quem que não classifica aquele que mais precisa do cuidado nosso? Que temos que ter o zelo. Temos que ouvir 1, 2, 10, 20, 50 vezes a mesma história. Mas se ele está inserido no nosso lar, no nosso núcleo familiar, foi com o nosso consentimento, com a nossa permissão. Porque ali ele encontraria o que é ou o que seja necessário a ele, porque nós temos condição de ofertar. E se nós virarmos as costas para ele, quem vai acolhê-lo? Os estranhos? Aqueles que conhecem já, vamos dizer assim, a história dele? Não. É lá no nosso cerne, é na nossa família, ali que ele chegou, ali que ele vai receber tudo que precisa. O que acarreta a falta do perdão? Nós falamos agora há pouco. Dor, sofrimento, o organismo nosso vai ficando debilitado, como o meu caso que eu passei para vocês há pouco. Ou seja, nós vamos provocando o nosso próprio adoecimento. Vamos sofrendo invariavelmente pelo nosso equívoco de não ter a compreensão adequada a respeito daquilo que está acontecendo. Aconteceu? Não é perguntar por que comigo. Vamos olhar no espelho e falar, para quê? Para que veio mais uma vez aquilo que aconteceu outrora? É repetida a cena? Então não foi bem assimilada, não foi bem trabalhada. A elaboração daquilo demanda o que? A nossa firmeza. A disciplina que o Chico ouvia de Emmanuel. Muitas vezes é isso que falta. Agora uma pergunta novamente. Posso chegar no centro espírita sem perdoar? Podemos. Podemos sim. Agora a gente complementa. Eu até fiz uma anotação, não estou bem assim certo se é no Missionário da Luz, o benfeitor Anacleto, que ele esteve presente numa casa espírita e ficou na Câmara de Passe junto ao benfeitor, vendo o trabalho realizado pelos médiuns, né? Recepcionando cada uma das pessoas que adentravam-se para receber o passe. E o que chamou a atenção, ele ia perguntando a esse benfeitor Anacleto. E vendo uma senhora entrar com a área coronariana aqui totalmente escura, totalmente assim comprometida, ele pergunta ao benfeitor, como que está a situação dessa nossa irmã? Por que ela está daquele jeito? Falou, isso decorre de uma discussão que houvera na hora do almoço, junto ao marido, ao filho, às famílias na casa, impregnando o ambiente que ficou pesadíssimo, e ela trouxe aquilo consigo desde a hora do almoço, e está prestes a ter praticamente um infarto. Ou seja, imagine o trabalho lá na Câmara de Paz, dos benfeitores que atuam junto aos médiuns na imposição de mão, na doação fluídica, aquele coração aflito que traz dores, sentimentos e rancores presentes até aquele momento. Então o convite é o quê? Que possamos nos despir de tudo isso, tirar tudo isso de nós, para que possamos pouco a pouco. É difícil? Muito difícil. Mas se não treinarmos, se não tiver início, nós não vamos conseguir jamais. Para que pouco a pouco a gente deixe o homem velho para trás e o homem novo, consciente da sua responsabilidade e sabedor daquilo que ele precisa fazer, que não fuja das suas responsabilidades e coloque em prática tudo aquilo que está ao seu alcance e necessitando dessa ação no bem. E eu finalizo a minha fala. Volto na segunda pergunta que eu fiz para vocês. Se é que alguém mantém ou manteve até hoje aquilo. Aquela pessoa que você pensou inicialmente quando eu disse para pensar num desafeto, num adversário. Guardando esse rancor, essa mágoa consigo. Qual foi o benefício até agora? Não precisa de resposta,
fica essa reflexão para vocês da página, deixo meu abraço, se é que isso está acontecendo momentaneamente. Mas o convite, como eu sempre lembro durante a reunião mediúnica, aqueles nossos irmãos que são conduzidos à mesma, que trazem o coração cheio de revolta, de desespero, desejosos de vingança, muitas vezes no processo obsessivo já instalado, que querem dar o troco, que querem dar assim a resposta daquilo que houve e aconteceu, sabe-se lá se foi há décadas ou há séculos ou há milênios para aquela pessoa. E a gente lembra sempre aquele coração endurecido durante a doutrinação. Ninguém vai te mudar, meu irmão. Aqui você está sendo acolhido, está tendo a orientação, mas está no seu querer, está no nosso querer a mudança que há de ser realizada. Em consciência, muitas vezes já numa condição desfavorável, para que a gente possa livrar daquelas algemas que nos prendem aos nossos desafetos. Eu desejo do fundo do meu coração a todos vocês um ótimo final de semana com o feriado de amanhã, que seja estendido até o final de semana, de muita paz, de muita luz, de muita sabedoria. Vida longa a essa casa, aos trabalhadores que se dedicam e entregam nessa causa do bem. E a minha gratidão pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês essa noite aqui. E que assim seja. Muito bom, Otávio. Podia falar mais. Otávio, que bom ouvir, viu? Estar conosco. Alegria, hoje. Me diz uma coisa, nessas andanças aí, conhecendo tantas casas, conhecendo tantos amigos, esses laços de amizade que a gente vai fortalecendo, qual a sensação? Eu digo sempre que encontramos ou reencontramos amigos, às vezes depois de meses, e aquela presença física parece que ela é constante no nosso dia a dia. A lembrança que a gente tem dos amigos assim é muito forte, que compartilhamos os mesmos ideais. Eu falo dos meninos, eu falo dos meninos de Araraquara, Gustavo, o Manu, o Vitinho, tantos outros ali. Quanto é maravilhoso quando a gente encontra essas pessoas. O Tato Sávio de Bauru, o Arthur Valadares, ou seja, é um grupo imenso de amigos aí, o Paulo Sampaio de Bebedouro, grandes amigos. E a gente vai cada vez mais estendendo tudo isso aí, porque a gente percebe que o objetivo é o mesmo, Orson. Tem a oportunidade de usar o microfone e falar em bem da nossa doutrina, eu acho que são portas que estão se abrindo para aproveitar essa oportunidade bendita a qual nós escolhemos. Poderíamos estar fazendo N coisas. Está lá em Pongaí, está na minha casa, sossegado, ou fazendo outras coisas. Mas a gente prefere a estrada, está revendo e conhecendo amigos aí, fazendo amigos, que isso nos enche o coração. É isso que a gente fala que o dinheiro não paga. Esse tipo de situação é alegria proporcionado através da nossa doutrina, que não tem valor isso aí, mas tem qualidade, onde o sentimento fala mais alto, onde a coisa verdadeira e real não está mascarada em nada, ou seja, é o bem para o bem de todos nós. É uma alegria imensa. Muito obrigado. Foi muito importante você citar o Paulo Sampaio, né? Esse companheiro que ressurgiu aí, surgiu de repente, com tanta suavidade, né? Muito conteúdo, muito estudioso, já esteve aqui já 2 vezes. E vamos convidá-lo também para o nosso lar. Grande amigo. E vamos convidá-lo para o nosso lar também, para você estar lá. Que bom, a gente fica muito feliz. E futuros contatos. Muito obrigado. Eu agradeço, Orson. E fala para mim aí um número de 1 a 32, que nós vamos sortear no livro aqui, o que é o Espiritismo, as bases fundamentais. O próprio nome do livro já é a indicação, né, para quem deseja aprofundar o conhecimento. É uma ótima obra aí. Número 27. 27. Ah, muito bem. Vou pedir para você mesmo. Parabéns. Parabéns, uma ótima obra. Bom proveito dela, viu? Tudo de bom. Muito bem. Nossa gratidão Obrigado. ao Otávio por estar conosco. Nós vamos fazer então a vibração final, mas antes peço aos companheiros que pegam passe, se dirigirem à sala. E enquanto isso faremos a vibração final. Né? Os que desejarem receber o passe,
É muito importante dizer que o passe não é obrigatório, não deve se tornar uma dependência para nós. O passe é para aqueles que necessitam. Obrigadão, né? Isso. Daqui para um dia, 130 quilômetros. 260. Uma puxadinha. Uma hora e meia. Amigos espirituais guiam. Com certeza, com certeza. Elevamos então o nosso pensamento a Deus, agradecidos pela noite de instrução e reflexão, sempre tão necessárias serem continuamente lembradas, que são roteiros de vida. Nós sempre precisamos estar em contato com essas lições repetidamente para assimilarmos realmente. Com a gratidão no coração, nós igualmente vibramos em favor de todos nós que aqui estamos, mutuamente nos desejando bem-estar, saúde, tranquilidade e harmonia interior. E ao mesmo tempo dividindo tudo isso com outros ambientes, outros locais, inclusive espiritualmente considerando. Oramos pela nossa pátria, oramos pelos espíritos amigos que aqui estão, aqueles que estão em necessidade, aqueles que estão trabalhando. Estejamos também os encarnados, fortalecidos na tarefa. E ao adentrarmos a sala de passes, abramos o coração. Não é apenas receber, mas é partilhar, compartilhar, doar também o desejo de ser útil, fazer com que o nosso pensamento se abra à influência divina, confiando nesta presença, neste auxílio que nunca falta. Desta forma, passa a adquirir mais eficiência. Ao invés de sermos apenas receptores, nos integrarmos na tarefa com os Espíritos que nos ajudam, oferecendo a nossa disposição, a nossa boa vontade, o cultivo da fé, sem dúvida, a boa vontade para vencer a nós mesmos. Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado, que assim seja.